Boa noite a todos. Em nome do nosso colega, ex-vereador desta casa, o senhor Toninho de Dede, quero dar as boas-vindas a todos presentes a esta reunião e também a todos que nos acompanham pelas redes sociais, através do Bloco do Dia. Também registrar a presença do nosso ex-vereador Bernardes, nos termos do artigo 145 do regime interno da Casa Cícero de Souza Lima, declaro aberta a 10ª sessão ordinária da 16ª legislatura do biênio 2025-2026 da Câmara Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro. Conforme artigo 34, inciso 1º do regimento interno desta Casa, passo a palavra para o primeiro secretário para proceder à chamada nominal dos vereadores. Boa noite. O vereador Agenor Correia de Lima Júnior, vereador Alexandre Domingos Bezerra, presente, Alcélia da Silva Feitosa, Ivanilson Luiz Feitosa, Jailson Freitas Nunes, José Fagundes de Lima, Marizelna Leite Neves, Sildete Siqueira Bezerra Pires. Pois Edenilson de Freitas Lima. Vamos ficar todos de pé para rezarmos o Pai Nosso, pedindo a Deus, discernimento e sabedoria, que Deus possa nos orientar durante a nossa reunião e todos os dias. Pai Nosso, que estamos no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nos termos do artigo 34, 146 do regime interno da Casa, solicito ao primeiro secretário a leitura da ata da sessão ordinária anterior. Ata da 9ª reunião ordinária da 16ª legislatura, biênio 2025-2026 da Câmara Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro. Aos 31 dias do mês de julho de 2025, no plenário da Câmara Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro, Paraíba, pontualmente às 7 horas, a presidência da Câmara, a vereadora Sildete Siqueira Pires, realizou a chamada nominal dos vereadores. Estando todos presentes e havendo quórum, a senhora presidente declarou aberta a sessão. Em seguida, a senhora presidente leu a ata referente à sessão extraordinária
que foi realizada em 18 de julho de 2025, na qual foi realizada a votação e posse da mesa diretora do biênio 2025 e 2026. A mesma foi colocada em discussão, em votação, e foi aprovada por unanimidade. Após a oração, a senhora presidente abriu o período do expediente. Foi apresentada a prestação de contas referente à gestão anterior da Casa Legislativa. O contador da Casa Legislativa fez o balanço sobre o pagamento, saldo em caixa e demais detalhes orçamentários referente à gestão anterior a esta que se inicia. Em seguida, foi feita a leitura das matérias que constavam sobre a mesa. Projeto de Lei número 016/2025, Projeto de Lei número 017/2025 e Projeto de Lei número 18/2025. Encerrado o período do expediente, a presidenta passou a ordem do dia. A presidente pediu a urgência das matérias lidas no expediente em razão da necessidade do município. Colocou em discussão e foi aprovada pela maioria absoluta. Então, passou-se a votação de mérito. Item 1, Projeto de Lei 16/2025, que dispõe sobre o serviço de acolhimento em serviço de família acolhedora para criança e adolescente do município de São Sebastião do Cruzeiro, Paraíba. Colocando em discussão, em votação e aprovada por maioria. O vereador Agenor Corrêa de Lima Júnior fez suas devidas considerações sobre o projeto e se obteve do voto. Item 2, Projeto de Lei número 17/2025, que abre crédito especial no valor de 330 mil. É aprovado por maioria. Ressalta-se que o vereador Agenor Corrêa de Lima se obteve do voto. Item 3, Projeto de Lei número 18/2025, que abre crédito especial no valor de R$ 740.800 e dá outras providências, colocando em discussão, em votação e aprovado por unanimidade. A explicação pessoal dos vereadores está gravada em áudio e vídeo. A presidenta convida a todos os vereadores para a próxima sessão, que será realizada no dia 14/8/2025, às 7 horas, na sede da Câmara Municipal de São Sebastião do Cruzeiro, e declara encerrada a sessão. Para constar, foi lavrada esta ata, que vai ser assinada pelos vereadores presentes. Coloco a ata em discussão. Passo para a votação. Quem discordar, manifeste-se de alguma forma. Quem concordar, fica como está. Aprovada a ata. Expediente do dia. Passo para o primeiro secretário. Expediente do dia, 10ª sessão ordinária da 16ª legislatura, biênio 2025, biênio 2026, da Câmara Municipal de São Sebastião do Cruzeiro, Paraíba. Projeto de Lei Ordinário, número 19, que inclui os alíneas e no inciso do 9º do artigo 7º da Lei Municipal número 503,
de 12 de fevereiro de 2005, que dispõe sobre a organização da estrutura administrativa do Poder Executivo do município, bem como altera a redação dos anexos 1 e 3 da mesma norma, criando o órgão e respectivo cargo de diretor da Vigilância Socioassistencial no âmbito da Secretaria Municipal de Assistência Social. Projeto de resolução número 01/2025 dispõe sobre a instituição da Tribuna Popular, vereador José Edmilson Feitosa, e da outras providências. Autores, vereadores Agenor Corrêa de Lima Júnior e Alexandre Domingos Bezerra e Marizelda Leite Neves. Projeto Resolução número 2/2025 dispõe sobre a instituição da obrigatoriedade das transmissões em tempo real, das sessões plenárias e da outras providências. Autores, vereador Agenor Corrêa de Lima Júnior, Alexandre Domingos Bezerra e Marizelda Leite Neves. Indicação número 001/2025, vereador Alexandre Domingos Bezerra, indica a necessidade de construções de novas gavetas no cemitério municipal de São Sebastião do Museu. Os projetos. Como havia alguma palavra? Não constava na pauta. O primeiro projeto que ele leu aí sobre criação, a reestruturação. Esse Provavelmente eu vou continuar como eu já estava quase fechando já. A gente já viu os pontos que vocês queriam colocar. foi enviado na última instante, então por isso foi colocado só após, que realmente, peço desculpa ao colega aí, Agenor, vereador, porque realmente a gente tem que, quando colocar a ordem do dia, mandar para vocês o convite da reunião, já tem que constar, os assuntos que a gente vai debater. Então peço desculpas por ter chegado na última hora e também vamos corrigir. Senhora Presidente, se possível, ter a palavra. Eu gostaria de solicitar que, assim como é costume, que todos os projetos e indicações que chegassem nessa casa fossem compartilhados no grupo do Zap, a gente fica ciente, a gente lê antes e poderá ter conhecimento para a gente chegar aqui de uma hora e não ter visto o projeto. Tá bom? Só uma solicitação, se for possível, gostaria de ser atendido. Sim. É o seguinte, pessoal, deixa eu aqui dar uma explicação rapidinho. Eu acolho aqui a todos e é o seguinte, os projetos, eles irão para as comissões permanentes. Então, todos terão acesso para os pareceres. Então, todos vocês vão ter acesso aos projetos, certo? Os projetos hoje não vão ser votados. Eles irão para as comissões. Aí, todos vão ter acesso. Mas também a gente pode colocar o pedido do vereador Jair, como era de costume, colocar também no grupo dos vereadores. Hoje, a gente vai votar a indicação do vereador Alexandre Domingos, indica a necessidade de construção de novas gavetas no cemitério municipal de São Sebastião do Museu. Então, coloco a apreciação, discussão, alguém quer falar alguma coisa? Então, quem concordar, fica como está. Quem não concordar, manifeste-se de alguma forma.
Coloco a indicação do vereador Alexandre em votação. Aprovada por unanimidade. Passo a palavra, para os vereadores, para as suas explicações pessoais. Então, na última quem começou, os projetos, a resolução, agendou também irão para as comissões. Então, vocês terão acesso nas comissões. Então, como eu já passei para vocês como foi formada as comissões, entrei em contato com o vereador Jailson, com o vereador Agenor também, e formamos as comissões. Então, agora, nós vamos passar, pelo parecer das comissões. A resolução também. Então, dando continuidade, hoje é a Alcélia. Boa noite. Boa noite, senhora presidente, em nome da presidente, saúdo todos os meus pares. Boa noite, o jurídico da casa, doutor Edivaldo. Boa noite também aos ex-vereador Toninho e Bernardes. Boa noite também a toda a população aqui presente. Eu quero parabenizar o vereador Alexandre pela sua propositura, é importante e também bem necessário e bem pertinente. E quero aqui também enfatizar o dia da alfabetização que foi executado pela escola Pedro Pedrosa Amador, no último dia do mês de julho, no final do mês de julho, que foi a oportunidade da escola mostrar o seu trabalho para toda a comunidade escolar, bem como também para toda a população. Quem teve interesse de estar presente pôde vivenciar e ter a experiência de ver o trabalho de todos que fazem a escola. Desde já, parabenizo a todos que fazem a escola, tanto aos alunos como todos que fazem parte da comunidade escolar. Parabenizo também a última festa que teve, do Dia das Mães, que foi a oportunidade que a Prefeitura teve de homenagear todas as mães, assim, deixando aqui os meus parabéns e também a todas as mães. E o mais, boa noite a todos. Passa a palavra para o vereador José Ailton Zé de Dita. Vereador Zé, só um adendo aí, uma correção. Dia das Mães não, Dia dos Pais, desculpem aí. Boa noite, colegas vereadores, presidente, público que está aqui presente. Não tenho muita o que falar, mas pelo menos parabenizar o Dia dos Pais, que foi uma festa linda,
E eu também, como pai, tenho que vir nessa tribuna e dar os parabéns mesmo, porque ser pai, quem é pai mesmo sabe o que significa, né? Então, Dia da Mãe é importante, como o Celinha falou, mas fico feliz, porque eu cumpro minha responsabilidade. E, do mais, fiquem todos com Deus. Passo a palavra para o vereador Alexandre Domingos. Boa noite à presidenta da casa e, em seu nome, se der, eu quero dar boa noite a todos os vereadores, ao doutor advogado também, boa noite, Tony de Dede, como vereador Bernardo e a todo mundo aqui presente. Pessoal, eu fiz essa indicação porque como no cemitério novo, que o pessoal fala, né? Onde Janduí fez, tem pouco espaço. Às vezes a gente liga para Paulo e Paulo desenrola, mas ele diz assim a nós que procura, e realmente ele procura mesmo e arruma um cantinho para botar alguém lá. Só que eu acho que lá está ficando com pouco espaço. E eu queria que Paulo levasse essa minha indicação a sério, porque hoje a gente ainda tem um espacinho, mas futuramente nós não vamos ter mais. Por quê? Porque o cemitério que Janduí fez está se acabando os terrenos, né? E lá na outro lá onde Adriano fez, Adriano está concluindo, assim, começou, né? E eu acredito que a prefeita vai terminar de concluir. Lá era bom se fizesse umas gavetas. Por quê? Porque fazendo as gavetas não ocupava muito espaço. E essas gavetas, se fizesse, por exemplo, 30 gavetas, e alguém morresse, ia para uma dessas gavetas. E essas gavetas não ia ser de prioridade do povo, ia ser da prefeitura. Por quê? Porque futuramente, quando tiver, por exemplo, uns 10 anos mais ou menos por aí, alguém, e essas gavetas encher, um exemplo, pode se retirar a pessoa dessa gaveta que foi colocada e colocar ou numa cova, que essa família já tem, ou a prefeitura faz um cantinho para colocar só os ossos, entendeu? Só os restos mortais dessa pessoa. Eu acho que era bem interessante essa indicação, porque aproveitava muito espaço no outro cemitério que estava para ser concluído. E muito obrigado. E tem eu tenho um lembretezinho do Dia dos Pais, porque comentaram muito porque a gente não foi para o Dia dos Pais, mas a gente não foi porque a gente não recebeu o convite. Porque geralmente a gestão manda o convite pessoalmente para cada vereador. Cada vereador recebe um convite. E dessa vez a gente não recebeu o convite. A gente recebeu o convite aqui na Câmara. É igual chegar no colégio e colocar um convite. Está chamando todo mundo, entendeu? Mesmo assim fizeram com nós. Eles não respeitaram os vereadores que nós somos. Tinha mandado um convite para cada vereador, que é o certo. Porque quando tem qualquer zoadinha ali, eles mandam um convite para nós. Por que no Dia dos Pais, no dia da festa, não mandaram um convite para nós? Particularmente, por que não mandaram? Era para ter mandado. Não era chegar aqui na Câmara e botar na Câmara aí. E nós não somos vereadores, não é? Queira ou não queira, nós somos autoridade. Primeiro é o prefeito, segundo são os vereadores. A gente tem que ter mais consideração com nós, né? Entendeu? E agora eu acho interessante, no dia meter a linha na gente aí, dizendo que a gente não foi para a festa do Dia dos Pais. Aí no dia que foi inaugurar as máquinas, ninguém mandou convite para ninguém chamou nós, né? Aí não chamaram nós, e o Dia dos Pais queria que a gente estivesse lá. Meteram a linha na gente, dizendo que a gente não foi para o Dia dos Pais, com desconsideração ao Dia dos Pais, mas não. A gente não foi porque a gente não foi chamado. Aí disseram lá que tinha as 3 cadeiras deles. A gente ia adivinhar, a gente ia adivinhar que tinha 3 cadeiras lá. Entendeu? Então, eu acho que a gente tem que ter mais respeito, mandar um convite pessoalmente, que nem eles fazem. Que quando a gente estava lá junto mais eles, podia ter qualquer zoada aí,
vinha o convite. E o convite era bem bonito, não era qualquer convite que vinha, não. Então, acho que tenha mais respeito, chame nós, assim, pessoalmente, para cada um dos vereadores, que a gente vai. A gente vai, a gente não se nega, não, principalmente no Dia dos Pais. E quero desejar um feliz Dia dos Pais. Infelizmente, a gente não estava lá, mas a gente estava torcendo que desse tudo certo e graças a Deus deu. E um feliz Dia dos Pais para todos nós. E vocês todos fiquem com Deus. Passa a palavra para o vereador Edenilson de Freitas. Boa noite, senhora presidente, companheiros vereadores, nosso assessor jurídico, doutor Edivaldo, ex-vereador e grande amigo Marcos Antônio da Silva, nosso amigo ex-vereador Bernardo Santo Paiva Tanta, o nome do homem é difícil, mas eu lembro. E boa noite a todos vocês que se faz presente. Sejam todos bem-vindos a essa casa que é nossa, da gente, do povo de São Sebastião do Cruzeiro. E eu estou ouvindo um desconforto político que existe em São Sebastião do Cruzeiro nesses últimos dias, onde eu tenho o coração limpo, que não foi eu que criei esse desconforto político. Eu já esperava que um dia ele ia acontecer, mais cedo ou mais tarde, mas eu já avistava um pouco na frente e realmente chegou a hora, aquela hora que você não aguenta, chega no fundo do bolso, na pedra e não tem, só se explodir para sair dali. Aí tem sim esse desconforto. Teve, antes do Dia dos Pais aí, eu me senti até um pouco humilhado, porque teve uma entrega de 2 tratores e uma rede escavadeira, que na verdade tinha uma, mas já tinha sido entregue, tinha uma que foi entregue pela segunda vez, e jamais mandou um convite para nenhum dos vereadores, nem para mim, nem para a Silvete, nem para Alexandre. E não teria como nós ir. Aí correram lá em Chico, pegaram um povinho que estava lá tomando alguma coisa e levaram para lá para ver se davam alguma coisa, mas realmente eu acho que foi pouco, porque um feito tão grande daquele para o município, onde receber tudo lá com 2 tratores, teve tempos aí que o calçamento era em tempo de não aguentar, porque realmente é muito importante para o município. Mas a forma, a maldade que esse povo estão fazendo com as coisas, aí vai que ninguém liga para nada mais. Está entendendo? Aquela reunião passada, onde nós viemos aqui nessa casa e aprovamos mais de R$1 milhão, quando eu estava aqui aprovando, tinha um senhor secretário da Educação, que é uma pessoa que a população dá muito apreço a uma pessoa dessa por ser um secretário da Educação. Acho que tem muita educação até para passar para o pessoal, para as crianças, para o povo, mas não. Ele, em vez de estar aqui, estava na casa de algum amigo nosso, fazendo pergunta indevida, pergunta de menino, coisa de caba capacho. Acho um cidadão, um cara que tem uma estrutura, um cara que eu admirava, não se passava uma coisa dessa não. Procurar sair qualquer um aí na rua e mandasse um recado, mas não cabia para ele não. Eu quero que essa poeira passe, que esse desconforto passe, estou me fortalecendo, mas tem coisa que a gente não dá para aguentar. Dia dos Pais, Dia das Mães, Festa de Janeiro, todo mundo de São Sebastião do Cruzeiro sabe que eu sempre dou um dos melhores prêmios. Quem ganhou o prêmio do vereador Denis Freitas, eu tenho certeza que é satisfeito. Olha, eu nunca dei uma lanterna a ninguém no Dia dos Pais. Um ventilador que não derruba uma munição, eu não dou. Eu dou aquele que é o top mesmo, 350, 400 reais, eu dou um daquele. Tem um ano todinho para eu recompor esses 400 reais. Aí então, esse Dia dos Pais agora, chegou um convite aqui nesta casa na sexta-feira. Antes se programava para cada um vereador dar um brinde,
com as coisas com transparência. Está entendendo? Aí chegou na sexta-feira, nós já tínhamos uma viagem nossa, e também nós sabemos de uma pessoa, nós não foi um show de Roberto Carlos. Aí tivemos lá em Cabo Branco, na beira da praia, um dia ou dois depois, nós sabemos lá também. Está entendendo? Fomos tratar do negócio nosso, coisa boa para o município, onde o vereador nunca teve o direito. O vereador nunca teve direito não chegar no pé de um deputado estadual, de um deputado federal, de um pré-candidato a governo. Isso é muito forte. A gente andava lá dizendo que João Pessoa era nossa. É muito gratificante. A gente tem o poder da liberdade. Tem o poder da liberdade. Logo essa semana foram, assim ontem, sentiram-se mal, mas os vereadores não foram não, porque os vereadores não podem ver alguma conversa com acerto. Essa é a verdade que Denis Freitas fala, e eu espero que todos estejam ouvindo. E tem que baixar a cabeça e saber que eu estou falando a verdade. Jamais eu vou chegar aqui brefando, inventando uma história com um com o outro. Mas a gente somos fortes, vamos se pegar com Deus e com nossos amigos. Ali com a gente está Deus, que sabe que nós trabalhamos a verdade. Meu boa noite a todos. Peço que Deus abençoe cada um de vocês. Passo a palavra para a vereadora Marizelma Dispensa. Passo a palavra para o vereador Jailson Freitas. Boa noite a todos e a todas. Quero cumprimentar a excelentíssimo presidente, Sildete, Alcéia, as mulheres representativas nesta casa, meus caros colegas vereadores, advogados nesta casa, funcionários, enfim, a cada um de vocês que tem o compromisso democrático de deixar suas casas e de estar aqui presentes para poder participar da vida pública desse município. Quero cumprimentar o ex-vereador Bernardes, meu caro amigo ali, Antônio de Deito. Muito bom a presença de vocês aqui, que enriquece esta casa. Primeiramente, agradecer a Deus pela oportunidade que Ele me dá de estar aqui nessa tribuna e poder falar para todos vocês. Quero cumprimentar todos que terão acesso também através das lentes do blog e demais meios de comunicação. Então, meu abraço e os cumprimentos a todos. Gostaria de dizer a vocês que às vezes me entristece quando a gente vê o declínio dos discursos dessa casa. A gente que passou tanto tempo muito bem, graças a Deus, a gente vê aqui parecendo um comício. Se eu ver para aqui, o comício é para o palanque lá. Lá nós vamos disputar os votos. Aqui nós temos que discutir projetos, nós temos que discutir o que tem interesse para o povo de São Sebastião do Cruzeiro. Eu acho que essas picuinhas, essas mentiras, essas coisas que vêm falar, se preocupar até com a vida pessoal das pessoas, eu acho que é muito baixo isso não cabe nesta casa. É preciso que alguns vereadores revejam seus discursos para que a gente possa realmente produzir e trazer um bem para esse município. Isso não constrói essa brigazinha, essa disputazinha política aqui interna. Isso não constrói, isso não é bom para o município. O município cresce quando a gente senta, discute matérias, discute projetos, traz indicações, como o vereador Alexandre trouxe. E poderíamos estar discutindo aqui outras indicações, outros projetos. Isso é o que vale para o povo de São Sebastião do Cruzeiro. As nossas idas a João Pessoa ou a Brasília, que sejam para trazer projetos para o município, que seja para trazer algo pensando no povo, não pessoal, mas pensando no povo. Eu acredito que a gente estaria no caminho certo. Às vezes fica se cobrando um convite. Eu acredito que o convite aos pais, eu sou pai, independente de ter um convite pessoal, eu estaria lá, porque eu sou pai, e lá é uma praça pública, e eu sou representante público, e o representante
público tem que estar onde está o povo. Se é um convite para a escola, estamos presentes, faço questão de estar presente. Se é um convite para qualquer situação, ou não sendo convidado, onde está o povo deve estar o seu representante. A gente tem que aprender muito nesta casa. Tem que aprender muito. E acredito que nós vamos aprender. Gostaria de parabenizar todos os pais pelo seu dia tão importante. Também parabenizar todos os organizadores da festa do Dia dos Pais. Foi um sucesso, foi maravilhoso, toda a população gostou. Esses eventos eu sempre enfatizo porque são de extrema necessidade para a população, porque fortalece a família, fortalece, né, os pais, os filhos, enfim. Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, eu acho de extrema importância, pois está mexendo com família, e família é a célula da sociedade. Então, meu muito obrigado a todos, que Deus abençoe cada um de nós. Passo a palavra para o vereador Agenor Júnior. Boa noite, senhora presidente. Gostaria de cumprimentar as colegas vereadoras, os colegas vereadores, cumprimentar os funcionários desta casa, o doutor Edivaldo, nosso advogado. Gostaria também de cumprimentar a todo o público aqui presente, que tanto nos honra com a presença de vocês. Dia, sessão após sessão, a gente vê cada vez essa casa mais cheia. Isso nos orgulha muito, né? De que vocês estejam aqui participando e ouvindo e sendo disseminadores daquilo que a gente discute, daquilo que a gente trata nesta Casa Legislativa. E eu acredito que o regimento permite, a Constituição permite, qualquer um de nós, vereadores, no uso desta tribuna, devemos falar o que bem entender. Então, o fato de ficar pessoas tentarem privar as pessoas ou tentar direcionar os discursos aqui, para mim isso não é muito válido. A gente tem que respeitar o tempo nesta tribuna, nossos 10 minutos. Então a Constituição nos permite, né, falar aquilo que a gente bem entende no exercício do nosso mandato. Então eu gostaria de dizer que a gente tem que ter essa prudência. Vamos respeitar. A gente pode até não concordar com os discursos aqui desta tribuna, como muitas vezes eu não concordei, mas eu nunca vim aqui para dizer como é que a pessoa deve se comportar no exercício do seu mandato. Então, eu aproveito a oportunidade também para parabenizar o vereador Alexandre pela sua indicação pertinente. Já teve outras indicações que tratam de reforma, né, do nosso cemitério. Então, todas essas indicações, elas são válidas para que realmente se possa trazer melhorias para aquele ambiente de uso de todas as nossas famílias, né? Que quem usa, quem realmente tem um familiar que falece, é lá que a gente sepulta. Então, que a gente torce que ali seja um local agradável, um local transitável, né? Já tem indicações da vereadora Silvete que pede para a criação de ruas, que a gente ali, infelizmente, muitas vezes de respeito quem está ali morto ou falecido ali, que a gente passa muitas vezes por cima de uma cova, né? Porque não tem um caminho, né? Um percurso adequado. Gostaria também de ser apresentado 2 projetos de resolução de autoria conjunta, o vereador Agenor Júnior, a vereadora Zelna e o vereador Alexandre, que trata, na verdade, de um grande anseio da população, que é o retorno da participação popular a esta tribuna. E o outro, eu até tratei na semana passada,
fui questionado, pessoas que vão em grupo de WhatsApp, muitas vezes sem entender e sem que sequer consultar dentro de casa quem realmente impediu e proibiu do povo do Buzeira de usar esta tribuna. Está aqui a cidadã Cleide, que ela teve, por 2 momentos, foi impedida de usar esta tribuna. Então, diante disso nós vimos aqui apresentar esse projeto de resolução que passará pelas comissões, enfim, que a gente possa ter realmente a volta da população usando, contribuindo conosco, porque realmente esse é o papel também da população, de ser o fiscal. Nós somos o fiscal do Legislativo, do Executivo, mas vocês são o fiscal do Legislativo e são o fiscal do Executivo. Então, vocês também têm o direito de participar e de propor as matérias que acharem pertinentes. Outro projeto também de resolução que vem para esta casa, que também é uma demanda, que seria, na verdade, nós já temos as gravações de áudio e vídeo e que ficam registradas, mas, na verdade, algumas pessoas, sobretudo aquelas que estão lá em outros estados, têm esse desejo, essa ansiedade de acompanhar de forma ao vivo todos os trabalhos que acontecem aqui nesta casa, todas as sessões. Então, esse é mais um projeto de resolução que trará a oportunidade, caso seja aprovado, de as sessões serem transmitidas de forma ao vivo. A gente já tem o aparato necessário, precisa realmente melhorar, ter para que as imagens saiam com a melhor qualidade possível, a rapidez de transmissão, enfim. A gente protocola esses projetos e pede que, após serem apreciados, que eles possam ser votados para que a gente ponha em prática. Eu gostaria de agradecer a contribuição do ex-vereador Bernardes na construção desses projetos. Isso é muito importante. Eu fico triste pelo que o vereador Bernardes passou recentemente, com sua transferência. Eu julgo de forma arbitrária, mas nós somos servidores públicos e às vezes estamos à mercê de certas situações. Então eu gostaria de dizer que, apesar de ter sido transferido, de estar tendo que se deslocar a Monteiro, São Sebastião de Umbuzeiro perde um grande profissional, que poderia estar aqui contribuindo com o nosso município, mas ele teve que emprestar seu valoroso trabalho no município. Então, mas mesmo assim é uma pessoa que não deixa, sempre tira seu tempo para contribuir com ideias, com proposições para cada vez mais o desenvolvimento do município de São Sebastião do Umbuzeiro. Então, muito obrigado, Bernardo. E conte sempre com esta casa, para que não só você, mas os demais que queiram propor alguma propositura, alguma indicação, estamos aqui para receber e colocá-la aqui em pauta. Na sessão passada, eu levantei um tema com relação à questão da saúde, questão que muita gente tem reclamado, a questão dos agendamentos para atendimento com os médicos. Muita gente hoje tem chegado para ser atendido e às vezes tem esse atendimento negado porque não está agendado. Então, naquele momento, a gente pediu para que realmente a Secretaria de Saúde reveja, a gestão municipal reveja essa forma de atuar, para que se tenham umas vagas para as pessoas de urgência e emergência. E pegando esse cesto todo, a gente precisa, esta casa, vereador Cidério, vereador Zé Dita, que vocês são da saúde, a gente precisa começar a discutir um tema que eu acho que custa caro, não sei se para a gestão municipal, mas custa caro também para a nossa população, que é a questão de não ter transporte 24 horas naquele hospital. Então eu vejo, a gente precisa discutir, a gente precisa cobrar. Eu sei que tem os funcionários concursados que ficam ali de plantão, mas o plantão ficam em casa. A gente precisa, por que não discutir isso e cobrar? Por que não ficar de plantão no próprio hospital? Nós não temos o vigilante que está lá,
Por que não usar esse vigilante como intermediário do motorista, para que a população não precise estar batendo na porta de quem quer que seja? E às vezes a pessoa está muito cansada, nem se acorda, né? Ou quando acorda demora e a pessoa tem que se recorrer a outro meio, e quando o socorro vinha chegar, você já está no meio do caminho. Então a gente precisa, essa casa precisa discutir isso. Nós precisamos convocar a secretária de saúde aqui para a gente discutir todo esse tema da forma mais democrática possível. Então a gente precisa começar a propor essas situações. Nós não podemos mais admitir que uma pessoa esteja doente e tenha que sair peregrinando de porta em porta perguntando a alguém quem é o motorista de plantão. Nós vemos os empenhos no sistema de transparência do município, no sistema de transparência do Estado, carros e mais carros que prestam serviço ao nosso município a valores de 7 mil, 6 mil, 5 mil, 4 mil, todos os meses. E onde é que estão esses carros na hora que o povo mais precisa? Será que o Buzeiro só tem carro para caber em briga de galo no final de semana? Por cabe namorar em Poção? Por cabe namorar em Sumé final de semana? Os carros de São Sebastião do Buzeiro estão prestando esse serviço, ele deveria prestar ao povo na hora que o povo mais precisa. Então é essa a nossa cobrança. E dizer a vocês mais uma vez, que usem as redes sociais, que se rebelem, quando se sentirem prejudicados, façam um vídeo, gravem um vídeo, mandem para a gente, postem nas redes sociais, porque assim talvez esse povo vai acordar e vai começar a tomar as providências para os graves problemas que o nosso município enfrenta. Uma boa noite a todos, muito obrigado. Passo a presidência para o vice-presidente, o vereador Edenilson de Freitas, para que eu, Sildete Siqueira, possa fazer uso da tribuna. Vamos ouvir com atenção a presidenta Sildete. Boa noite. Em nome do colega Edenilson, presidente, no momento eu quero abraçar todos os colegas, saudar a todos os colegas vereadores, as colegas vereadoras também, Ariselma e Alcélia. Quero registrar a presença do nosso advogado desta casa, doutor Edivaldo, mais aqui presente. Quero também agradecer a colaboração e a participação sempre de todos os funcionários dessa casa. Em nome de Eliana, quero cumprimentar a todos. Quero também acolher vocês, todos que se fazem presentes, sejam sempre bem-vindos a esta casa, a casa do povo, a casa da democracia, e tendo aqui os seus representantes legítimos, eleitos pelo voto do povo. Nós fomos eleitos e aqui estamos desempenhando nosso papel. Então, eu acho assim que, concordo com o vereador Agenor falou, que dentro da nossa fala nós podemos nos expressar. Nós temos, nós três principalmente, eu, o vereador Edenilson, o vereador Alexandre, temos sido vítimas de perseguições, realmente. Eu não gostaria de tocar nesse assunto, tentei não, mas, pessoal, pelo amor de Deus, vamos parar. Vamos fazer política. Vamos aprender a respeitar a vontade do povo. Vamos respeitar aos colegas vereadores. Não é democracia? É democracia, gente. Não é? Então, a maioria não vence? Então, pronto. Vamos deixar quem está no exercício trabalhar. Vamos trabalhar juntos. Porque essa casa só funciona com os 9 vereadores trabalhando em conjunto. Não pessoas que eu nunca imaginei a se prestarem a um papel, que eu fico impressionada com os textos que eu leio, que eu sei realmente quem escreveria aqueles textos, e até porque, quando criam os fakes falsos, só aquelas pessoas estão
seguindo, né? Fazendo parte do grupo. Então eu conheço particularmente todos eles, muita gente aqui também, nós moramos numa cidade pequena, eu até sei quem fez aquela redação. Então, é uma situação muito constrangedora. Eu peço encarecidamente que parem, certo? E que a gente passe a realmente pensar no povo, porque aqui nós tivemos muito tempo sem poder falar, tem que só concordar. Aí quando chega o momento da gente poder discordar de alguma coisa, a gente passa a ser oposição e inimigo da população. Querem nos colocar como pessoas de má índole, pessoas traidoras, pessoas que não se importam com a população de São Sebastião do Cruzeiro. Isso não é verdade. Quem nos elegeu sabe. E o povo de São Sebastião do Cruzeiro sabe disso. Tem muita gente aí batendo palma feliz, que não pode comemorar, porque não tem o direito de comemorar. Porque se comemorar, vereador Bernardo, faz como o senhor. Vai, tá? Não pode atingir de uma forma, mas atinge de outra. Então eu já fui atingida, prejudicada, humilhada de todas as formas possíveis. Mas eu sou uma pessoa pública. Quando eu decidi ser vereadora, então me tornei uma pessoa pública. Só não esperava ser vítima dessas atitudes pelo meu próprio grupo. Era isso que eu não esperava. Então, eu quero parabenizar a todos os pais, dar os parabéns. Eu não tive a oportunidade de estar presente no evento, mas quero que aqui, através das lentes, do bloco do Didi, nosso amigo Didi de volta aqui, graças a Deus, a esta Câmara, dando essa cobertura, esse apoio. Eu quero parabenizar a todos os pais e dizer para vocês que jamais, que a gente não se importa, não valoriza demais. A exemplo do meu pai, que não está mais entre nós, já se foi, mas é um dia, para mim, de grande emoção, porque meu pai, meu melhor amigo, jamais vai ser esquecido. Por isso que eu gosto de usar, as pessoas levam até na brincadeira, porque é importante e especial para mim. Então, para algumas pessoas virou motivo de chacota, de brincadeira, mexer com meus sentimentos. Saber que quando eu me chamo Sildete do Salão, eu me refiro a Cícero do Salão. Então, eu já fui muito empolgada sobre isso, porque eu não poderia estar usando Sildete do Salão. Remeti à imagem de meu pai. Eu digo, o que é que tem? Pois não? Sim. Sildete, você falou aí que seu próprio grupo, né? Mas esqueça que você não está mais nele, não. Porque eles expulsaram nós de lá. Entendeu? Eles expulsaram nós de lá, e outra, a ditadura é tão grande que eles não querem nós lá. Então a gente tem que botar na cabeça que nós não somos mais de lá. Entendeu? E outra, o vereador Jair disse ali que nós estávamos mentindo o que a gente falou aí, Nelson, do Dia dos Pais, que era maldade da gente. Maldade, vereador, é o que você fez com o Bernardo. Vocês fizeram com o Bernardo, isso aí é maldade. Viu? Isso aí é maldade. Mas o que a gente falou ali tudo é verdade. Tá certo? Senhor presidente, eu fui citado, gostaria de usar a palavra. Isso. Eu acho muito uma fraqueza grande, certo? E você está citando nomes e acusando as pessoas sem ter provas, sem terem noção, que não tem noção. Eu perdoo porque não tem noção do que fala, certo? Então, primeiramente, eu procuro saber dos fatos, procuro ter provas, porque a gente tem que acusar, mas tem que ter provas, né? Então, quero dizer a vocês que eu não vou, como na outra reunião, fui muito humilhado aqui nesta casa, estou passando por um período muito difícil de ser humilhado, de ser
caluniado, dizer que eu fiz isso, fiz aquilo. Eu tenho certeza, tenho minha consciência e não fiz e nem farei, porque não é da minha índole. As pessoas me conhecem. Constantemente eu tenho sido acusado, até foi chamado palavrões nessa tribuna, e eu quero que até a presidente veja a questão do decoro parlamentar, porque certas coisas têm que ter limite, tem que ter limite, aqui tem que ter respeito. Fomos eleitos, somos representantes de um povo, e eu exijo que tenha respeito, e antes de falar qualquer coisa tem que se provar. Obrigado. Vereador, tudo que eu digo eu tenho certeza do que eu estou falando, viu? E eu tenho muitas coisas que o senhor falou aqui que é tudo mentira, e eu provo, certo? O senhor lembra aquela conversa que a gente teve lá, eu e o senhor Ivanilson? O senhor lembra? O senhor lembra? Está aqui, ó. Entendeu? Está aqui, ó, minha balizinha. O senhor fala muita coisa e tudo é mentira. Mentiroso é o senhor. Agora isso eu posso dizer que eu provo. Pessoal, vamos voltar, né, aqui do uso da palavra, e essas discussões que a gente possa ter em outro ambiente, e realmente pedir, né, que tenhamos de decoro parlamentar e que a gente possa se respeitar, para que a gente possa fazer um trabalho melhor, né, em prol da população. Agora, o direito de expressão nós temos. A gente pode se expressar. Dentro do nosso tempo, dos nossos limites, a gente pode se expressar. Então, como eu vinha falando sobre o Cícero do Salão, para mim é um orgulho muito grande ser filho de Cícero do Salão. E sempre vai ser isso que ninguém vai tirar de mim. Então, respeito a todos os pais de São Sebastião, dizendo meu abraço a cada um. Infelizmente, esse ano não pude estar lá presente. Também tivemos um compromisso em prol da população, sim, de São Sebastião do Cruzeiro. Diferente do que alguns citaram, que fomos a interesse próprio, jamais. Nós fomos como vereadores. Fomos como vereadores e fomos, entendeu? Recepcionados muito bem, fomos atendidos por autoridades, deputado federal, Messinho Lucena, como todos viram. Então, é para o bem da nossa cidade ou não trazer mais um líder, né? Filho de Cícero Lucena, o prefeito de João Pessoa, que nos acolheu tão maravilhosamente bem. A gente nunca imaginou um vereador, a gente se sentiu, nossa Senhora, com humildade. Essas pessoas nos acolheram, nos trataram muito bem mesmo. Eu trago para vocês que realmente, cada vez mais, vamos avançar, que a democracia possa ser respeitada, que as pessoas tenham o direito de conhecer, tenham o direito de ouvir, não só apenas uma versão da história, mas há várias versões. Então, também tenho o direito aqui de contar a minha versão, porque lá fomos, sim, temos reportagem, temos fotos, e está provado, em benefício, sim, da população de São Sebastião do Cruzeiro, não em benefício próprio, como citou um colega. Infelizmente, estamos sofrendo. Assim como o colega já também citou. Então, eu acho que é um sofrimento que não está fazendo bem para ninguém. Nós só estamos perdendo com isso. Todos estamos perdendo. Então, eu peço que Deus, nosso Pai, possa tocar os corações dessas pessoas, porque estão colocando a política acima de Deus. Ou tudo é a vontade de Deus. Será mesmo que é a vontade de Deus? Ou é a sua própria vontade? Muitas vezes, quando eu faço mal ao próximo e deu certo, eu acho que é a vontade de Deus. Não é não. Não é não. Você usou o seu poder para fazer mal ao próximo. Será que Deus quer isso? Porque o Deus que eu conheço, Deus que eu respeito, Ele não quer o mal de ninguém. Deus é justo. Então, muitas vezes, não é porque deu certo para você que foi Deus que quis. Foi não. Eu até nem gosto de citar palavras
nem fazer essas colocações usando a minha religião, mas, infelizmente, eu sou ferida nessa parte e eu não posso concordar. Né? Quando a gente faz as coisas em nome de Deus, tem que fazer o bem, e a gente tem que engolir o nosso orgulho, a gente tem que se passar, assumir o cargo que nós exercemos. Nós somos vereadores, e já passou da hora dessa Câmara voltar a ter vereadores. Tem que ser respeitado. Foram eleitos pelo povo, merecem respeito e têm o direito de falar. E tem que ser respeitado tal como. É isso que eu digo. E também, pessoal, eu quero falar sobre aqui a indicação do nosso colega Alexandre, que foi sobre, né, o gaveteiro. É como foi citado também, já havia, né, uma indicação minha, foi aprovada, infelizmente não foi executada, mas eu coloquei, né, a indicação que fosse feita a reforma, a ampliação, que a gente pudesse ver esse projeto, fosse, né, colocado nas ruas, para que ficasse mais organizado. Né? Como o colega citou, a gente muitas vezes sai pisando, né, no túmulo, nas covas, de pessoas que são tão amadas, tão respeitadas, mas a gente sabe que espiritualmente eles não estão mais presentes, mas são os restos mortais, e para nós, seres humanos, é um respeito que nós temos pelos nossos entes queridos. Então, gostaríamos de ter esse pedido aceito, que chegue, né, ao Executivo e que eles vejam com carinho, porque realmente necessita, né, dessa organização lá. Então, parabéns mais uma vez ao colega Alexandre, e sobre os demais projetos irão para as comissões, que é o correto. Não é assim que diz a lei orgânica da Câmara, o regimento interno da Câmara? Então, vai ser discutido e vai vir, né, o relator vai fazer isso lá em conjunto. E nós apreciaremos e votaremos na próxima reunião. Então, desde já, pessoal, gostaria de desejar a vocês uma ótima noite, que Deus os abençoe, e obrigado pela presença de todos, e registrar também a presença do amigo, seu Luiz Silva. Seja sempre bem-vindo. Senhor presidente, antes de concluir, eu gostaria de dizer que na última semana estive em Brasília para uma programação pessoal, mas dentro dessa programação pessoal eu tinha encaixado, tinha feito algumas agendas políticas lá na Câmara, no Senado, mas infelizmente, como todos devem ter acompanhado, a Câmara na semana passada passou por um momento de obstrução e nossas agendas foram canceladas. Então, gostaria de dizer e aproveitar a oportunidade que o movimento que vocês fizeram foi bastante interessante e libertador. Libertador porque todos nós vereadores, poderíamos ter a oportunidade, e graças a Deus nós da oposição sempre tivemos a liberdade de buscar deputados, discutir com deputados, buscar demandas de deputados, mesmo sem votar neles, né? Muitas vezes a gente conversa com um deputado, com outro deputado, mesmo sem votar neles, para que a gente sempre busque trazer alguma coisa para o nosso município de São Sebastião do Cruzeiro. E, para complementar, gostaria de dizer que recentemente já encontra-se nos cofres da Prefeitura Municipal uma emenda do deputado estadual Dr. Romualdo de R$150 mil para a aquisição de mais uma ambulância para o nosso município, né? Esperamos que tão logo seja feito o processo licitatório para que seja comprado esse equipamento, esse veículo, e ele possa estar servindo o mais breve possível ao nosso município. Por que eu digo isso e faço esse chamamento? Porque em outras oportunidades, uma vez nós conseguimos uma emenda de uma van, né, e de um trator, e foi se perdendo tempo, e
veio a pandemia, aumentou de preço e infelizmente não pôde ser adquirido. Então a gente pede que o mais breve possível se faça os trâmites para poder esse carro chegue para servir a nossa população. E gostaria, vereador Cidade, toda vez eu me esqueço de fazer, eu sei quando citou seu pai, eu acho que a gente precisa registrar e o vereador Bernardo me cobra direto, ex-vereador Bernardo me cobra direto, que você e seu pai estão na história. Você, por ser a primeira mulher, né, presidente desta casa, e ainda mais ter tido a oportunidade de seu pai, o pai de uma filha, de presidir a Câmara Municipal de São Sebastião do Cruzeiro. Então isso é muito importante, muito bonito. Parabéns mais uma vez pela sua atitude, pela atitude de vocês três, e podem ter certeza que estaremos sempre para apoiá-la quando for preciso. Muito obrigado. Antes de encerrar, eu quero agradecer as palavras do colega Genovo, também do ex-vereador Bernardo, obrigado, e dizer para todos, né, que a nossa próxima reunião será dia 28 do 8. Estão todos convidados, senhores vereadores, e toda a população sejam sempre bem-vindos, e que passados, né, esse momento, né, de mal-estar entre nós, vai passar. E possamos trabalhar e pensar que São Sebastião do Cruzeiro não pode parar, vai avançar cada dia mais, né, com muito trabalho, muita dedicação, uma nova gestão, e nós também, né, começando aqui na Casa, né, do Poder Legislativo, também uma nova gestão. Então, vamos manter, né, parlamentar. Também a gente já conversou sobre que as pessoas podem participar, mas não podem se manifestar com aplausos, aí diz no regimento interno. Então, vamos tentar. Eu sei que às vezes a gente está tão empolgado, não consegue se conter, mas vamos tentar para que a gente possa fazer, né, os trabalhos da forma que manda o regimento. Então, conto com a colaboração de todos. E, por fim, né, eu quero informar que a pauta será publicada em tempo, nos termos regimentais, e está registrado em áudio e em vídeo. Vou passar essa ata para que ela já possa ser assinada por todos os vereadores. Vou começar assim. Peço que ninguém saia sem assinar e aguardem também para que possamos fazer a nossa foto. Agradecer a participação de todos e uma boa noite. Encerrada a sessão.